Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje envolve o conceito estatístico de estimação. Para que a gente possa desenvolver esse conceito, vamos fazer uso de alguns exemplos que norteiem a nossa análise acerca do processo. Imaginamos, por exemplo, que numa universidade nós queiramos estudar o comportamento das alturas de todos os alunos dessa instituição. O que normalmente nós fazemos? Nós traçamos dentro dessa população elementos dos quais eu vou analisar com uma característica de interesse. Elementos que apresentem uma característica de interesse. Ou interesse, propriamente dito. E aí, nessa população, nós podemos, nesse exemplo hipotético, mencionar, por exemplo, alturas. O que normalmente nós fazemos? Coletamos os dados e analisamos através de um histograma para daí tirar uma conclusão acerca do processo. A questão que envolve você analisar a população da universidade vai envolver aí dois problemas bem simples de serem identificados. Um problema clássico, quando você analisa a população, envolve o custo, vamos analisar aqui o custo, seja, e o tempo necessário para que você execute essa pesquisa. Então, a fim de que eu possa excluir esses dois fatores que são determinantes no meu estudo, o que normalmente nós fazemos? Traçamos a nossa análise através de uma amostra. Dessa amostra, nós tenhamos condições de representar de maneira razoável qual é o comportamento daquela característica de interesse que eu queira adotar. E aí, claro, com o conceito de amostra, você pode pensar de uma maneira um pouco mais simples, porque daí você analisa, conforme essa representação, um polígono de frequência, que é extraído lá do nosso histograma, agora dentro da amostra, e desse polígono de frequência nós podemos suavizar a análise e imaginar que eu possa estar trabalhando com uma distribuição conhecida, como a distribuição normal ou a gaussiana que a gente aprendeu na última aula. Ou seja, esse seria o caminho clássico para que você pudesse analisar de uma maneira mais simples um conjunto de dados. Trabalhando com uma população? Não, mas fazer essa análise em termos da amostra. Então, se analisarmos essa característica dentro desse conjunto específico, o traçar de informações que eu quero evidenciar fica muito mais tranquilo. Bom, para que a gente possa desenvolver esses conceitos de maneira mais didática, nós vamos falar aqui de duas ideias que são associadas a essa situação inicial. Primeiro, a ideia de parâmetro e segundo, o que seria a estatística desse parâmetro. Parâmetro envolve uma representação, vamos escrever assim, parâmetro. Parâmetro envolve uma representação característica de uma expressão que representa um conjunto de elementos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estudamos dentro do conceito de parâmetro, característica de um modelo, nós mencionamos aí, no caso discreto, algumas distribuições famosas, como por exemplo, na distribuição binomial, nós temos um parâmetro conhecido. Na distribuição de Poisson, nós temos um parâmetro conhecido. Na distribuição contínua e exponencial, nós temos um parâmetro conhecido. Bom, para esses dois casos que são discretos e para esse caso que é contínuo, nós analisávamos quais parâmetros interessantes da característica do modelo. No caso exponencial, nós tínhamos um lambda, e no caso de Poisson, também nós tínhamos um lambda. E no caso da binomial? No caso da binomial, nós tínhamos um P, que é a probabilidade de sucesso ou fracasso dentro de um problema que você esteja estudando. Resumindo,
o parâmetro ele vai nos dar uma orientação dependendo do fenômeno a ser estudado para qual fórmula eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar no modo discreto, se eu vou trabalhar no modo contínuo, o parâmetro ele vai me dar essa característica. Agora, a ideia de estatística que nós vamos aqui explorar, né, a ideia de estatística vai nos dizer de que forma essa medida pode ser mensurada. Ou seja, a estatística indica qualquer medida efetuada com parâmetro. De posse dessas informações iniciais, é que podemos começar a dar cabo ao conceito de que vem ser estimação. Então, exemplo, né, de como a gente pode pensar de uma forma mais específica. Digamos que você tenha, né, uma distribuição com dados que você já conhece, com parâmetros conhecidos. Digamos que você tem uma distribuição normal, x é uma distribuição normal, com média 170, isso dentro da amostra do conjunto de alunos que você está estudando, com variância aí de 25, isso dado em centímetros, certo? E aí, queira-se que você calcule o seguinte, olha, qual é a probabilidade de você encontrar, né, um estudante escolhido aleatoriamente com altura maior que 175 centímetros. Ok, o que você aprendeu ao resolver isso daí? Você aprendeu que existe uma forma, né, resumida de calcular esse processo usando uma reprodução normal, onde você conhece parâmetros associados à média, ou seja, acabei de mencionar, parâmetro é uma medida do qual você pode efetuar algum cálculo, e desvio padrão. E com base nesses dados, você consegue estimar qual é a probabilidade de ocorrência. Fazendo nesse caso aqui, o Z calculado seria a divisão de 5, que é 175 menos 170, pelo desvio padrão, que é 5, igual a 1. Então, probabilidade de que você tenha um Z maior do que 1. Ok. Daqui você utilizava uma tabela e chegava no resultado estatístico. Isso com base no conhecimento de quem? De uma média e de uma variância. Ou seja, você tem parâmetros conhecidos. E se esses parâmetros não fossem conhecidos? E se os parâmetros, no caso aqui média e variância, não fossem conhecidos? É aqui que vamos começar a dar ênfase ao que a gente vai comentar sobre estimação. Nós teremos que fazer uma inferência estatística. Essa que é a ideia, inferência. Né? Inferência estatística. Nessa inferência, estatística, nós estaremos trabalhando de forma explícita com o conceito de amostra. Ou seja, se você não conhece as informações principais sobre uma dada distribuição, é através da amostra que você vai tentar fazer isso. Sempre retornando ao que comentamos inicialmente. A amostra é interessante por conta do custo que você vai executar para realizar e também do tempo necessário para isso. Então, nada mais interessante do que começar a falar sobre a ideia, né, do que é população e amostra dentro da estatística. Tá? Dentro da estatística. Então, quando eu menciono população, né, eu estou analisando todos os elementos que, como eu comentei aqui no início, todos os elementos que possuem uma característica de interesse. E quando eu menciono a amostra, eu estou nada mais falando de que um subconjunto. Então, se nós pensarmos em termos, né, de uma formulação geométrica, né, nós estaríamos aqui comentando algo da seguinte natureza. Eu tenho uma população
dessa população eu vou extrair uma amostra e dessa amostra eu vou tentar fazer algum tipo de estudo relativo a ela. Pois bem, para que esse processo seja, né, levado da melhor forma possível, sem que haja tanta perda de informação, um dos principais recursos que se utilizam é o conceito de estimação ou estimativa, né, em um processo. Então, estimação ou estimativa. E aí, como é que funcionaria esse processo? Digamos que um determinado candidato a prefeito de uma cidade, um cargo eletivo, ele queira saber quais são as suas intenções de votos mediante, né, a população da cidade que ele se candidata. Então, o que ele faz? Ele contrata um instituto de pesquisa, esse instituto de pesquisa realiza uma coleta amostral e, com base nessa coleta, ele tem parâmetros acerca do que ele tem de intenções de voto. É claro que num processo como esse, há de se ter muito cuidado com a amostra com que você extrai. Exemplo, digamos que nós pudéssemos representar a cidade através desse conjunto e que nesses conjuntos aqui eu esteja, né, mencionando bairros distintos, um bairro A, um bairro B, um bairro C e um bairro D, independente, digamos, de outro parâmetro importante são as classes sociais envolvidas, mas que esse candidato ele resida nesse bairro, no bairro C, e ele saiba que aqui ele tem uma boa intenção de voto. Se a contratação da pesquisa evidencia amostras apenas desse bairro, em detrimento dos outros bairros, é óbvio que o resultado que sai daqui, ele vai refletir o que está acontecendo nessa faixa. Mas nisso não diz de modo real o que está acontecendo por toda a cidade. Então, por esses motivos, é interessante também observar como que essa coleta é realizada. O nosso propósito aqui não é nos dedicar a esse aspecto, mas sim aos mecanismos necessários para que você consiga estimar essa amostra. É essa que é a ideia. E aí, dentro desse conceito, nós vamos falar que a estimação ou estimativa, ela se divide em dois casos. Ela se divide numa representação pontual e numa representação que nós chamamos de intervalar. Quando eu estou mencionando a estimativa ou estimação em um valor pontual, eu estou reduzindo toda a minha estatística a um único valor numérico. Que representa aquele conjunto. Então, reduzindo isso daqui a um único valor numérico. E quando eu estou comentando da estimativa intervalar, estou na verdade falando de intervalos que contêm, né, parâmetro de interesse. Essa é a ideia. E aí, dentro dessa linha de argumentação, quando estudarmos a estimação, nós teremos aí uma situação em que é necessário que você trabalhe com as distribuições de probabilidade que nós já conhecemos antes. Notadamente, os nossos propósitos aqui vão envolver de forma centralizada a distribuição normal, tá? E aí, no processo de ampliação, no processo de sofisticação desse conceito, nós iremos falar de outras distribuições. A ideia aqui hoje é comentar da estimativa pontual e da estimativa intervalar. E a partir dessas duas ideias, nós vamos aprofundar um assunto para a estimativa em termos de uma referência, que no nosso caso normalmente é a média, e para cada caso de população específica, conhecendo ou não a sua média, conhecendo ou não a sua variância, sabendo que essa população é não ou normal, nós teremos para cada caso específico uma forma de calcular a estimativa. É essa que é a ideia. Ok, então para que a gente possa, né, explorar essas ideias de maneira mais tranquilas, de forma mais didática, nós vamos mencionar aqui, né, um teorema
muito importante, que não faremos demonstração, apenas assumiremos os seus resultados, que é o teorema central do limite. Do que se trata esse teorema? Ele se resume em duas observações que são cruciais para a sua representação. A primeira é a seguinte: se eu tiver uma população normal, ou seja, uma população com distribuição normal, com parâmetros de média, e variância, e se nessa população eu extrair uma amostra que tem média amostral. Segundo esse teorema central do limite, uma amostra extraída de uma distribuição normal também apresenta um padrão de distribuição normal. Também tem um padrão de distribuição normal. No entanto, para esse caso, para essa situação, essa distribuição ela vai ter uma média μ, e aí o desvio padrão vai ser escrito como sigma sobre n. Só para lembrar, aqui eu estou escrevendo variância e aqui eu estou escrevendo como desvio padrão. Ou seja, de forma resumida, a população é normal, extrai uma amostra de tamanho n. Essa amostra tem uma média. Essa média também corresponde à distribuição normal, só que com uma mudança. A média continua sendo μ, só que o desvio padrão é da forma sigma sobre raiz de n. A segunda observação para esse caso do teorema central do limite é o seguinte, que se a população for não normal, se a POP não é, vou deixar isso aqui bem explícito, não é normal, então o contexto da análise do teorema central muda um pouquinho. Muda em que aspecto? Da seguinte forma, que se a amostra extraída dessa população, não normal agora, for suficientemente grande, ou seja, se o n suficientemente grande, então nós podemos dizer que a distribuição também aproxima-se de um padrão normal, μ, com desvio padrão sigma sobre raiz de n, ou em outras palavras, que nós podemos dizer que nessa argumentação, quando o cálculo da representação em Z for efetuado, a média amostral menos μ sobre sigma raiz de n é aproximadamente uma distribuição normalizada de parâmetro média zero e desvio padrão 1. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um caso, no caso em que a população normal, extraio uma amostra. A amostra também tem um padrão normal com média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de n. Se a população não for normal, eu estou dizendo, com base nesse teorema, que se o n for suficientemente grande, um n alto, nós podemos dizer que essa amostra também tem um padrão normal, ou em outras palavras, que a representação do cálculo em Z a partir da média amostral menos μ sobre o desvio padrão sigma raiz de n comporta-se na mesma nomenclatura da distribuição normal. Esse conhecimento do teorema central do limite vai ser fundamental para que a gente consiga fazer as análises da melhor forma possível. Essa que é a ideia, isso que é o resumo do teorema. Então, com base nesse teorema, nós podemos fazer a ponte, fazer a interface com os mecanismos que nos permitem encontrar a estimativa em cada caso. Então, para deixar bastante claro, estamos falando de estimação, que vai nos permitir representar de uma maneira pontual e de uma forma intervalar. Quem que vai fazer a ponte para que eu consiga fazer esse cálculo? O teorema central do limite, esse que eu acabei de escrever, teorema central do limite. Sem ele,
a nossa análise não fica completa. E aí, para o desenvolvimento do processo, nós vamos começar a falar aqui do primeiro dos casos, que é a estimativa pontual ou estimação pontual. Então, no caso da estimação pontual, né, a ideia aqui de estudo tem a ver com um parâmetro que nós vamos chamar aqui de parâmetro de proporção, ou P, escrito dessa forma. Parcela ou proporção dos elementos que apresentam uma certa característica. Dos elementos que apresentam certa característica. Que possuem característica de estudo. A ideia, é claro, que não há já a necessidade de você decorar as expressões para cada caso. Então, o que nós faremos aqui é apresentar as expressões já desenvolvidas e aplicar na resolução de exemplos. No fim, o que vai acontecer? Você vai ter várias situações em que é preciso calcular a estimativa de uma população. Então, o que vai dizer para você qual expressão a ser usada são os elementos que aparecem dentro do enunciado. E aí vai ficar explícito quando eu pedir, por exemplo, olha, calcule a estimativa com base na proporção de uma dada população. Então daí você vai usar uma certa fórmula. Olha, podemos calcular a estimativa do intervalo entre uma população com base em tais amostras. É essa que é a ideia. Então, no caso da estimativa pontual ou estimação pontual, o parâmetro de estudo aqui é o que nós vamos chamar de P, que representa a proporção, e que ele é definido da seguinte maneira, como sendo uma razão da amostra, seja no caso P, circunflexo, da divisão de X, que é os elementos de amostra, pelo N, que é a população. E aí, com base nessa expressão, nós podemos mensurar o erro padrão, que eu vou chamar de EP, dessa maneira, erro padrão, que para nós vai ser escrito em termos de uma raiz quadrada dos produtos, do produto de P, que é a proporção dos elementos que apresentam certa característica, por quê? Pelo seu complementar, sobre N, que é o número de elementos da população em específico. Então aqui, ó, para estimativa pontual, nós vamos usar essas duas expressões. É claro que eu não vou dizer que isso daqui é de proporção, mas quando realizarmos exercícios e elas forem mencionadas em termos do enunciado, são por elas que você vai atacar o problema. Essa que é a ideia. Então, para que você aplique, faremos o uso de um exemplo. Exemplos esses, que assim como nos outros casos que nós temos mencionado, vão ser disponibilizados na forma de um PDF para que vocês confiram e acompanhem as ideias de resolução. Então vamos lá. O primeiro exemplo de estimativa pontual que nós faremos aqui, exemplo 1, seria o seguinte, olha, para se analisar a taxa de desemprego em determinado estado, escolhe-se uma amostra aleatória de 1.000 habitantes em idade de trabalho e contam-se os desempregados. 87. Estimar a proporção de desempregados em todo o estado, população, e avaliar o erro padrão da estimativa. Então, como eu comentei, nos exemplos em que são necessários o cálculo da estimativa pontual, é muito explícito quando for pedido. Aqui no final do texto é mencionado, olha, estimar a proporção de desempregados. Então, qual é a ideia? Essa proporção você vai calcular primariamente através do parâmetro P, onde X é a contagem que você faz em cima da amostra. A amostra contém 1.000 elementos, N pequeno. E a contagem de desempregados, que é a característica que você quer estudar, é 87. Logo, 87 por 1.000 é 0,087. Ok, achou a proporção. Para avaliar o erro padrão, basta que você calcule o complementar de P e associe no produto com Q. Então, nesse processo, você tem lá
Você sabe lá dos casos discretos que P mais Q é igual a 1, portanto, Q é igual a 1 menos 0,087. Então daqui você faz as contas e chega a Q igual a 0,913. Pronto. Daqui para você mensurar o E padrão, basta que você jogue nessa expressão e calcule a raiz quadrada dela. Então, o E P aqui, nesse caso, vai ser igual ao produto de P vezes Q, que é 0,087, multiplicado por 0,913, e tudo isso sendo dividido por 1000. Fazendo essas contas aqui, você vai obter um EP aproximado. Fazendo as contas aqui, eu anotei os resultados. Você vai gerar um EP de aproximadamente 0,000089. Essa é a estimativa do erro que você comete ao utilizar essa estatística para cálculo. É isso, apenas isso que é feito no caso de estimativa da proporção de uma dada população. Agora nós temos um caso em que a estimativa pode ser calculada de maneira intervalar, né? Então, estimativa intervalar ou estimação intervalar. A estimação intervalar, ela fica muito fácil de ser compreendida, de ser gravada, quando você assiste ao noticiário e, fazendo referência mais uma vez às pesquisas eleitorais, é dito lá, olha, a pesquisa que gerou os resultados apresenta uma margem de erro de 2, 3% e índice de confiança ou intervalo de confiança de 95%. Quando se menciona esse termo intervalo de confiança, nada mais é do que o que nós vamos tratar aqui. Nós vamos usar uma referência, um referencial, para informar um determinado nível de confiabilidade se os dados dentro de intervalo são verdadeiros, são verídicos ou não. Essa é a ideia. O propósito é mostrar matematicamente como essa construção é efetuada e aí aplicar os exemplos ou o exemplo relacionado a ela. Essa é que é a ideia. Bom, então, para que a gente comece a falar de estimação intervalar, a associação aqui é com o intervalo de confiança. Nós vamos aqui abreviar, eu vou chamar sempre de IC. Intervalo de confiança é o nosso IC. A ideia geral é a seguinte: imagine que você tenha elementos de uma amostra x1, x2, x3, x subíndice n, e que você tenha parâmetros de estudo, né? Digamos um θ0 e um θ1, parâmetros. Ao estudar o intervalo de confiança, o que eu quero, na verdade, é calcular a probabilidade de que, se esses parâmetros que eu esteja estudando, seja dentro de uma faixa, tenham uma certa confiabilidade, ou seja, essa confiabilidade vai ser dada através do parâmetro 100, que multiplica 1, menos alfa percentual. Onde alfa aqui é o erro que eu estou cometendo, ou, vamos dizer assim, vamos mencionar erro. Alfa seria o fator que eu estou utilizando para que eu confira com a confiabilidade o erro que eu estou executando ao utilizar esse intervalo com essa amostra. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, olha, se eu usar um alfa de 0,05, isso significa que os parâmetros que eu estou estudando, eles vão ser mensurados com intervalo de confiança de 95%. Uma vez que 1 menos 0,05 dá 0,95, vezes 100, 95%. Dentro dessa linha de argumentação, e usando o teorema central do limite, nós vamos desenvolver uma expressão que serve para qualquer alfa,
para qualquer confiabilidade que você queira mensurar. Então, o 95% aqui é a confiabilidade ou o intervalo de confiança com o qual eu vou trabalhar a nossa amostra. E aí, como é que fica a ideia de representação desse caso? Aí nós vamos explorar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho o seguinte, e nós sabemos pelo teorema central do limite, que a distribuição que aparenta ter um padrão normal, ela possa ser, como na consequência do caso 2 lá do teorema central do limite, escrito por uma expressão da forma normalizada, ou seja, N01. Então esses dois parâmetros que eu aqui vou representar podem ser descritos à luz do seguinte processo. Olha, se eu estou mencionando que os parâmetros que eu quero estudar têm uma dada confiabilidade, o que eu quero é estudar como que o meu intervalo, nesse propósito, vai ser mensurado. O que eu quero dizer com isso? Você tem a estatística e você sabe que a distribuição tem um padrão e dentro desse padrão você quer estudar uma confiabilidade. Digamos que a confiabilidade que eu queira seja de 95%. O que isso indica? Que eu estou mencionando que com 95% de confiabilidade, os dados que eu vou gerar, eles são corretos. Como é que você vai escrever isso de maneira matemática? Quando eu digo que o meu intervalo tem uma confiança de 95%, isso significa que eu estou mencionando que lá na minha tabela de distribuição normal, o Z responsável por essa normalização tem um fator de 0,95. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, se a minha curva é de padrão normal, eu estou dizendo que com 95% de confiabilidade esses dados estão corretos. Então o que isso quer dizer para a gente? Olha, que 95% de confiança é o que eu tenho para os meus dados dentro de intervalo estarem corretos ou não. O que eu preciso fazer para isso? Naturalmente, que nós já fizemos antes, calcular qual é o Z que corresponde a essa faixa da curva. Como a curva é simétrica, então significa o seguinte, que 95% aqui equivale a cada lado da curva 0,475. Porque ao multiplicar por 2, você vai ter 95%. E aí, você vai ter que ir lá na sua tabela identificar qual é o valor que corresponde a isso. E aí, se você olhar lá, 0,475 vai corresponder para nós a um valor aí de 1,96. Como você vai estar analisando ambos os lados da curva, então você vai ter menos 1,96 e 1,96. Então, até o momento que eu estou fazendo aqui, é estabelecendo uma expressão, estou demonstrando uma expressão que me permita calcular um IC com 95% de confiabilidade. Bom, para que a expressão seja representada de modo completo, o que eu vou fazer? Eu vou manipular ela. E nessa manipulação, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar toda a expressão por sigma raiz de n para tirar a contribuição do denominador. Então, ao fazer isso, você vai ter menos 1,96 multiplicado por sigma raiz de n, isso é menor que, agora já escrevendo, em x barra menos mi, menor que menos, na verdade agora, mais 1,96 vezes sigma raiz de n. E isso, sigma raiz de n, e isso menor não, isso igual a 0,95. Ou seja, o que eu fiz daqui para cá foi apenas multiplicá-lo por sigma raiz de n. Daqui, como eu vou calcular o meu parâmetro com base no referencial, esse referencial é a média. Então, o que vai acontecer? Média populacional. Esse x barra vai ser escrito de ambos os lados. E ao escrever de ambos os lados, o que você vai ter? Que o seu P ele vai ficar escrito como um x barra menos 1,96 do sigma raiz de n menor que mi
menor que x barra mais 1,96 vezes sigma, raiz de n. E isso tudo igual a 0,95. Então, quando eu obtenho essa expressão, ela representa para nós a fórmula que me permite calcular o intervalo com a confiabilidade 95%, de que esses dados compreendidos, eles estão centrados em termos de uma média populacional. Até porque o x barra que aqui a gente se refere é uma média amostral. Agora, como é que nós vamos usar essa fórmula dentro de um exemplo? É o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. O segundo exemplo que nós temos aqui, para início, ele menciona assim, olha, para uma amostra de 50 observações de uma população normal, com média desconhecida e desvio padrão sigma igual a 6, seja 20,5 a média amostral. Construir um intervalo de 95% de confiança para a média populacional. Ele é muito explícito no que está sendo pedido aqui. Ele quer que eu construa um IC de 95% de confiança para a média populacional. Algo que sempre tem que ser lembrado. Toda vez que eu fizer menção a x barra, isso está relacionado à amostra, isso é amostral, e mi é representado como populacional. Por isso que na expressão que aqui eu desenvolvi, eu deixei a média centrada no quê? Na população, porque você vai a partir da amostra conseguir representar ela. No enunciado, ele dá algumas informações que são fundamentais para a gente. Ele diz ali, olha, para uma amostra de 50 observações, então o nosso N é 50. Ele diz que a população é normal, é o padrão da expressão que a gente desenvolveu, mas a média da população desconhecida, que é o Mi. Ele diz que o desvio padrão é 6, sigma igual a 6, e menciona que 20,5, x barra, é a média amostral. Então, daí eu quero construir intervalo de confiança de 95% para esse caso. Bom, para fazer isso, basta que eu substitua na expressão e calcule numericamente esse resultado. Então, para fazer isso, o cálculo aqui é simples. Você vai fazer 20,5 menos 196 vezes sigma, que é 6, dividido pela raiz quadrada de 50. Já vou escrever na forma de intervalo, vou colocar colchete aqui. Vírgula, 20,5 mais 1,96 vezes 6, sobre a raiz quadrada de 50. Fazendo todos os cálculos que aqui são necessários para esse processo, estou afirmando então, nesse caso, vou anotar aqui, pegar os resultados que eu já tinha anotado, que o resultado gerado é de 18,84 até 22, que eu anotei aqui, 22,16. Isso representa um intervalo de confiança de 95% para os dados que foram gerados. Não se deve colocar isso na forma 18,84 menor que mi menor que 22,16. Por quê? Porque ali, dessa forma, eu estaria afirmando que para qualquer amostra, esse resultado ficaria configurado. Não é o caso. Aqui eu estou dizendo que esse intervalo representa um IC de 95% para a amostra que foi gerada, para n igual a 50. E é isso que representa o resultado numérico. Tá, mas se o intervalo de confiança não for de 95%, for de 99%, a mesma história que nós abordamos anteriormente. Se a distribuição é do tipo normal e eu estou trabalhando com 99%, então eu vou trabalhar com o fato de que 99% dos dados estão aqui. Então 99% é 0,495. E aí você vai encontrar na tabela qual é o Z respectivo a 0,495 e a partir dali calcular
o intervalo de confiança que você quer. Então, daqui nós encerramos a primeira parte desse assunto, que envolve você estudar a estimativa dentro de um conceito e trabalhamos duas frentes. Primeiro falamos da estimativa pontual, através do conceito de proporção, e agora da estimativa intervalar, com o conceito do teorema central do limite. Na próxima aula, nós vamos continuar esse processo, mas calculando a distribuição dentro do intervalo ainda, com base, de novo, no teorema central do limite, mas considerando situações onde a população é normal, quando a população não é normal, quando você tem uma variância conhecida, quando a variância não é conhecida. E aí o assunto ele vai adquirir outra perspectiva, porque além da distribuição normal, nós falaremos de outras distribuições. É isso, valeu e até a próxima aula.